boa noite, meninas. Como vocês estão? Então, eu gostaria de começar com vocês a lição 10, que tem por título Um Passo para a Vitória. Ao final da lição, o aluno deverá saber que é escravo dos hábitos e que pode, pela graça do Senhor, vencer os maus hábitos. Sentir coragem de lutar contra os seus maus hábitos pelo poder de Jesus. Responder, adotando as dicas da lição para estabelecer bons hábitos. A senha é: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 23 e 24. Os recursos necessários é a lição, página 67, visual, do versículo 68 e 69, Bíblias, lousa ou cartaz. Giz, canetão, boneca, roupa suja e velha e roupa nova e limpa para a boneca. Conquistando a atenção. Pergunte aos alunos o que eles fazem todos os dias quando acordam ou quando terminam de comer. Escreva as respostas na lousa ou em um cartaz. Pergunte também como eles costumam reagir quando alguém os contraria. Anote também. Depois explique que aqueles são alguns dos hábitos que eles têm e que os hábitos serão o tema da aula de hoje. Os bons hábitos vão fazer a sua vida funcionar melhor. Os maus hábitos vão trazer infelicidade. Mas é difícil começar um bom hábito. Cada vez que repetimos uma ação, é como se andássemos pelo mesmo trecho de um gramado. Com o tempo, a grama onde você passa fica tão amassada que vai desaparecendo. Então surge o caminho. Quando repetimos uma ação, ela vai construindo um caminho no cérebro. Quando queremos mudar, o cérebro resiste, porque é mais fácil continuar no caminho que já é conhecido. O mesmo acontece no nosso cérebro. Ele vai criando o quê? Caminhos, né? Nosso versículo para memorizar nos diz que devemos nos revestir do novo homem. Isso significa criar novos hábitos. Mas Paulo também fala que precisamos nos despir do velho homem, ou seja, retirar os maus hábitos da vida. Mostre o boneco com roupa suja e velha. Mostre a roupa limpa e nova. Nossos maus hábitos são como esta roupa suja e velha, e os bons são como a roupa limpa e nova. Para vesti-la, precisamos primeiro retirar os maus hábitos. Este é mais um princípio para a vitória. Substitua um mau hábito por outro bom. Tire a roupa suja da boneca quando você estiver fazendo a demonstração. Por exemplo, se você tem o hábito de reclamar de tudo, vai precisar substituí-lo pelo hábito de agradar. Coloque uma roupa limpa. Quem tem o hábito de mentir vai precisar trocá-lo pelo de dizer apenas a verdade. A impaciência tem que ser trocada pela paciência e a bagunça pela ordem. A desobediência pela obediência e assim por diante. Esse é um passo importantíssimo para a vitória. Os pontos que hoje são fracos poderão se tornar seus pontos mais fortes. Moisés, que ficou tão nervoso que matou um egípcio, conseguiu, pela graça de Jesus, se tornar conhecido como o homem mais manso da terra. Imagine, gente, Moisés, ele não matou aquele egípcio porque ele era mau, porque ele era assassino. Ele matou por causa da fúria. Então, ele teve uma fúria naquele momento. E ele praticou aquele mau ato, né? Agora, com o passar do tempo, ele foi criando uma paciência, uma mansidão, uma paciência, uma mansidão, uma paciência, uma mansidão, até que o caminho na mente dele se tornou tão claro
tão nítido que ele se tornou o homem mais manso da terra. Então, nesse momento, vocês vão pedir aos alunos que façam um comentário de algo na vida deles que foi difícil de aprender, mas que com o passar do tempo se tornou fácil, se tornou simples. Então, é bem importante contextualizar para que os alunos lembrem lá na vida deles, no dia a dia, na escola ou em casa, algo que eles tiveram que aprender, que colocar em prática e que eles possam comentar com vocês, porque no momento que eles participam, é o momento que eles estão sentindo. E quando eles passam pela sensação, pelos sentidos, se torna um aprendizado de verdade. Se não passar pelos sentidos, eles não aprendem. Então, primeiro eles precisam sentir tudo aquilo que vocês estão ensinando para eles na escolinha, na escola, no PP, na ESIR, né? Então, façam com que eles se conecte a você, para que você possa tirar deles o que eles precisam aprender, porque com certeza eles tiveram que aprender algo muito difícil. Então, por isso, chame a atenção deles para que eles possam participar. Apresentando a lição. Então, vamos lá. Quem aqui sabe andar de bicicleta? É uma pergunta que vocês irão fazer para as crianças. Quando alguém começa a aprender, sempre tem que se concentrar no que está fazendo, senão pode cair num belo tombo. Com o tempo, depois de aprender a pedalar, fica tão fácil que você nem pensa no que está fazendo. Isso acontece porque você se habituou com aqueles movimentos e eles ficaram automáticos. Um hábito é uma atitude que você repete tantas vezes que se torna muito natural. É muito difícil parar um hábito. Mas como os hábitos se formam e qual a importância deles? Como então se formam os hábitos? Primeiro, o hábito é um pensamento, depois ele se torna uma ação, depois ele se torna um hábito, depois se torna um caráter, que vai te levar para a salvação ou para a perdição. Então, um hábito não é algo bobo, né? É algo muito sério. Os pensamentos viram ações, as ações criam hábitos e os hábitos formam o caráter. Nosso caráter decide se seremos salvos ou nos perderemos. Os hábitos que estamos formando agora decidem se seremos Caim ou Abel, Jacó ou Esaú, no amanhã. Peça aos alunos que respondam as perguntas de domingo da lição. Na questão 2, pedir que cada um fale apenas um ou dois itens da sua lista. Na questão 3, compare os maus hábitos com as ervas daninhas. Nascem com facilidade, mas é difícil de exterminá-las. Enfatize que na maioria das vezes aprendemos maus hábitos porque não conhecemos bem as nossas fraquezas. Pedir que comentem o segundo parágrafo da lição 3. Então, vamos lá. Pergunte, qual a melhor fase da vida para aprender os bons hábitos? Exatamente o que vocês estão, entre 9 e 12 anos de idade. Aproveitem bem essa fase, porque depois é bem mais difícil de mudar um hábito. Então, lembre-se, a maneira como você age hoje provavelmente vai se repetir amanhã. E você pode formar bons ou maus hábitos. Enquanto fala, escreva na lousa ou em um cartaz características dos bons e dos maus hábitos. Um bom hábito tende a ficar cada vez melhor com o tempo, e um mau hábito tende a ficar cada vez pior com o passar do tempo. Por exemplo, alguém que conta uma mentirinha hoje, amanhã vai contar uma mentira um pouco maior. E se não for corrigido, vai continuar assim até se tornar um grande mentiroso. De qualquer forma, todos somos escravos dos hábitos e já tem de ser assim.
que sejamos escravos de bons hábitos. Corrija as questões de segunda-feira. Dê uma atenção especial à pergunta 2. Na pergunta 3, fale primeiro quais bons hábitos de saúde você aprendeu e está praticando neste trimestre. Depois, pergunte aos alunos o que aprenderam e estão praticando. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A má notícia é que nós raramente vamos conseguir mudar um bom hábito ou mudar um mau hábito. É quase como um leopardo querer mudar as manchas dele. É impossível. A boa notícia é que Cristo tem o poder de quebrar a escravidão dos maus hábitos. É Ele que dá o poder para ser obediente às leis de Deus. Na verdade, o poder de Jesus é a única coisa que faz alguém ficar firme no caminho certo. Então, se tomarmos a decisão firme, Deus nos dará poder para criar bons hábitos e vencer maus hábitos. Corrija a questão de terça-feira na pergunta 1. Mostre que o versículo de Romanos 12, 21 pode ser aplicado aos hábitos, vencendo o mau hábito com um bom hábito. Na pergunta 2, enfatize a necessidade de cuidar da saúde para conseguir vencer os maus hábitos definitivamente. Na pergunta 3, anime os seus alunos a continuarem tentando mudar pela graça de Deus e sem desanimar, mesmo quando cair em tentação. E para conclusão, meninas, aqui está o versículo, um passo para a vitória. Então, não tem como aprender novos hábitos se a gente não for dando os passos, né? A gente começa com pequenos passos até conquistar o que nós precisamos conquistar. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para suas crianças. Então, eu até vou contar uma experiência para vocês. Eu tô fazendo uma experiência de tomar uma grande quantidade de água durante essa semana, né? Eu teria que tomar 5 litros ontem, 5 litros hoje. E, gente, os 3 litros eu consegui ontem. E consegui 3 litros hoje. Quase consegui os 3 litros. Eu ainda não terminei os 3 litros. E aí eu fico naquilo, né? Mas eu tinha que tomar os 5 para dar certo. Eu vou ficar uma semana, né? Passando por isso. Mas eu precisava passar pelos 5 litros. Eu não vou conseguir. E aí o meu marido falou assim, amor, você tem que ver que é por passos. Faz o que você consegue fazer. Você não tomava 2 litros, agora você está tomando 3 litros. Já não é algo muito bom? Você ultrapassou os 2, está nos 3. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande e com esse esforço muito grande, a gente consegue conquistar metade daquilo que a gente desejava. Então, a gente precisa dizer para os nossos alunos que não é fácil. Eles precisam ver que na nossa vida tudo é desafio, é desafiador. E não é porque nós somos adultos que a gente não consegue. É preciso que eles saibam que a gente não consegue tudo. Porque só assim eles vão se ver na mesma situação que a gente. Eles precisam se ver na mesma situação que a gente. Eles têm que ver que a gente erra, eles têm que ver que a gente tenta e não consegue muitas vezes, mas que a gente não desiste. Então, isso a gente pode ensinar para eles também. Falar que a gente não pode desistir, embora a gente possa vir a fracassar, a tropeçar, a desanimar, mas a gente não pode ficar o quê? Prostrado, tem que estar sempre tentando, né? Então, o versinho que vem lá na lição deles é essa aqui, ó. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4, 23 e 24. Então, qual é o primeiro passo? Mudar o pensamento. Precisamos mudar a forma como pensamos. E para mudar a forma como nós pensamos, precisamos
nos alimentar bem, fazer as atividades físicas, né? Beber muita água. Então, nós precisamos o quê? Mudar os pensamentos. Nossos pensamentos vão mudar as nossas ações, tá? E as nossas ações vão formar novos hábitos. Então, eu desejo para vocês uma boa lição, que Deus abençoe você, que você tenha muitas ideias, tá? Porque vocês não precisam ficar engessadas ao que traz o manual. Vocês podem usar a criatividade, mostrar a sua realidade para sua criança, usar um exemplo com a sua criança, e para que eles se sintam motivados, para que eles se sintam como você, um lutador, uma pessoa que está tentando mudar, que está tentando melhorar, tá? Começa com pequenos desafios para que possam, aos pouquinhos, conquistar grandes vitórias. Deus abençoe você, sua aula, tá? Que Deus te acompanhe em tudo que você for fazer. Amém.